mais um resumo semanal de notícias. Meu nome é Fernando Franklin, aqui da Maril Franklin Corretora. E, como sempre, estamos aqui para poder trazer tudo o que aconteceu nessa última semana, trazer um pouco de informações do cenário internacional, do cenário nacional, do cenário político, principalmente de mercado também, que é o mais importante para todo mundo. Sem muita delonga aí, né? Vamos esperar um pouco o pessoal entrando, pedir para todo mundo poder compartilhar, comentar, curtir, faz suas perguntas durante a live. Estamos sempre à disposição aqui para tentar esclarecer o máximo possível. Quem quiser também pode fazer a pergunta depois, no final, pode mandar mensagem pelo Instagram, pelo YouTube, pelo WhatsApp, por onde quiser, né? A gente está sempre à disposição aqui para trazer o máximo de informações, porque o objetivo é trazer informação para você. Lembrando que essa live fica gravada no IGTV, também fica gravada lá no YouTube, né, para quem quiser assistir. A gente também vai disponibilizar na sequência os tópicos, né, vamos pontuar aqui no nosso Instagram aqui a postagem e também vamos pontuar no nosso site. Vamos colocar lá no nosso site a publicação nos posts, né? E ela vai estar com os links, né, em algumas das matérias, não são todas, mas algumas das matérias a gente coloca os links para você poder ler uma matéria um pouco mais completa sobre o assunto. Aqui a gente vai fazer só os comentários para trazer essas informações da melhor maneira possível. Então, sem mais delongas, vamos lá no cenário internacional. A política internacional nos Estados Unidos, eles consideram aplicar sanções mais rígidas sobre as vendas de petróleo do Irã à China como uma forma de encorajar o Teherã, né, a concluir a negociação para a retomada do acordo nuclear. Né? O Teherã ele tem começado a dar sinais de que não vai querer concluir esse acordo nuclear, que os Estados Unidos estão batendo forte nessa tecla para voltar essa negociação. E aí agora os Estados Unidos estão tentando apertar por outros lados, né? Então vai tentar fazer essa sanção à venda de petróleo do Irã para a China. Nessa mesma sequência, né, o Cuba, né, que a gente comentou na semana passada, que está tendo vários protestos lá contra a situação econômica, contra a situação de governo e tudo mais, e Cuba tem feito várias repreensões, né? Então o Cuba recebeu novas sanções, né, dos Estados Unidos e devido a esses protestos, e aí vai muito brigando, né, em relação ao que algumas pessoas inclusive tinham falado que o problema de Cuba são as sanções, né? Então as sanções estão aumentando e, de acordo com os Estados Unidos, isso é apenas um começo, podendo, inclusive, aumentar ainda mais o tipo de sanção que vai ser feita a Cuba, caso não tenha mais, caso continue tendo repreensão aos protestos, né, que estão sendo realizados lá. Por falar em protesto, na África do Sul, né, o número de mortos pela onda de violência lá já subiu para 337 pessoas, né, números oficiais, provavelmente deve ter números não oficiais ainda maiores. A situação continua crítica lá devido aos protestos que começaram após a prisão do ex-presidente, né, e ainda sem muita sinalização de um acordo, de uma paz ali voltando a se restaurar. Então o cenário lá continua bem complicado ainda. E por fim, né, o G20, ele reafirmaram o compromisso com o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é aquele que define, né, regras para poder evitar o aumento da temperatura global, né, então para poder trabalhar contra o aquecimento global. Também tem regras de emissão de CO2, etc. Né, e aí o G20 reafirmou o compromisso com isso, mas ele também está dando um caminho, né, de aumentar a ajuda para os países em desenvolvimento. Né? Então, um ponto aí bastante importante. Boa noite aí, TM, boa noite, Fabiano. Né? Seja bem-vindo aí, espero que você participe bastante, que eu sei que você tem muito a contribuir. E Ângela, que pena, né? Mas vai ficar gravado, se você não conseguir assistir todo aqui agora, vai ficar gravado, você vai poder assistir depois aí, fazer seus comentários, que você sempre está aqui bem assíduo, né? Então, espero que depois você veja lá, se não conseguir assistir tudo ao vivo. Mas vai ficar gravado para você poder ver com calma depois.
Partindo agora para o mercado internacional, o Banco Central Europeu ele manteve a política monetária, mas ele alterou a prescrição futura, né, que é o Forward Guidance. Né? Então todo mundo fala sempre Forward Guidance para cá, Forward Guidance para lá. A gente gosta aqui de trazer uma forma que vocês vão entender. Né? Então é prescrição futura. Nada mais é do que qual que é o caminho que eles querem seguir. Só isso. Né? Coisa simples, não precisa complicar falando que é Forward Guidance, não. E o objetivo é simplesmente qual que é o caminho que eles vão seguir, a prescrição futura, para cumprir o objetivo da inflação. Então eles fizeram algumas alterações nesse caminho para poder atingir a meta simétrica, né, de 2%. O Banco Central da Rússia, ele também elevou a taxa básica de juros do país, né, ele aumentou em 1%, e agora a taxa básica lá está em 6,5%. Né, então uma taxa aí que está acima, né, daqui da brasileira por enquanto, apesar que a gente está perseguindo um aumento aí planejado para frente, pelo menos estimado nas pesquisas, que a gente vai falar disso daqui a pouco. Estados Unidos. A construção de moradias nos Estados Unidos ele subiu 6,3% em junho ante maio, né? Então uma alta de 6,3%, mostrando que a construção está evoluindo, a demanda por casas provavelmente deve vir na sequência, né? A gente deve ter um resultado em algum momento aí, mas mostra um aquecimento lá, é uma busca por moradias, né? Uma construção maior provavelmente está encaixada aí com uma busca por moradias também. Partindo agora para o cenário nacional, na política brasileira, o presidente Jair Bolsonaro ele informou que irá criar o Ministério do Emprego e Previdência, desmembrando o Ministério então da Economia. O que é o grande ponto disso aí, tá, pessoal? Uma criação de ministério para um lado para o outro sempre ocorreu no Brasil, sempre vai ocorrer. Essa criação tem sempre um objetivo político, né? Então para poder ajudar na governança, né, do país. Infelizmente o Brasil ele anda desse jeito, né? Sempre andou e dificilmente vai mudar isso no curto prazo, né? Precisa de uma reestruturação muito grande para isso diminuir. Mas o grande ponto aí fica na retirada de poder do Paulo Guedes, né, que tinha o super ministério da economia, continua ainda com grandes poderes, mas ele dá uma sinalizada aí de retirar um pouco do poder do Paulo Guedes. Então esse é o ponto de atenção aí para esse cenário. Lembrando que o Paulo Guedes que é um dos responsáveis por diversas reformas que são necessárias para o Brasil, né? E aí entra com essa questão do Ministério do Emprego e Previdência, antigo Ministério do Trabalho, né, podemos dizer assim. Basicamente a gente entra aí uma questão de reformas trabalhistas que podem vir a acontecer em algum momento, né, mudanças de CLT, redução de impostos, de encargos, coisas desse tipo que antes não teria que envolver nenhum outro ministério, talvez agora tenha que envolver um novo ministério. Além disso, a boa informação, né, a boa notícia, fica por conta da informação que o Bolsonaro falou que vai vetar o fundo eleitoral que tinha sido aprovado de 5,7 bilhões. Né? Então, esse é um ponto muito importante. E, em contrapartida, né, a outra grande vantagem de se ele vetar é que existe algumas conversas falando que o veto poderia levar o fundo eleitoral a zero. Né? Imaginamos que ele não vai ficar em zero, né? Vai ter alguma coisa, obviamente, né? Mas quem sabe a gente não dá uma sorte aí da gente parar de ter esse fundo eleitoral em algum tempo para frente. Pelo menos o recado acho que foi bem dado nas redes sociais, muita gente questionando esse valor, né, do fundo eleitoral. Acho que esse assunto precisa ser mais discutido, vamos torcer para que seja de uma forma mais efetiva, que a gente tenha uma redução do fundo eleitoral de uma vez. Falando em reforma tributária, o Paulo Guedes voltou a defender a reforma tributária ampla, né? Então a gente está tendo uma reforma tributária em vários fracionados, né? Então já foi enviada uma primeira parte, agora foi enviada uma segunda parte, que é a que a gente tem discutido mais, né? Mas ele defende uma reforma completa, uma reforma mais ampla em tudo que, de acordo com ele, não está ocorrendo, principalmente devido ao cenário atual da pandemia do Covid, da CPI, né, dessa situação toda aí que complicou, né, o caminho do Brasil, mas ele anda defendendo e falando sobre isso. Né? Então,
é um ponto aí que a gente espera que em algum momento a gente tenha uma reforma mais ampla, né? Realmente mexendo ali nos encargos das empresas, mexendo nos encargos para trabalhistas, que esse é o ponto que ele precisa destravar para a geração de emprego aumentar consideravelmente. E no STF, para finalizar a parte política, ele manteve a condenação do ex-governador do Rio, Wilson Witzel, né? Então ele está sendo condenado por crime de responsabilidade. Essa condenação foi mantida, graças a Deus manteve, né? Não tem nada a ver se ele, não sei o caso, mas não teve uma questão aí política envolvida por trás para poder amenizar a situação dele, né? Então foi condenado, está condenado e mantiveram a condenação, pelo menos um aí vai ter que cumprir pena provavelmente por bastante tempo. Coronavírus. Em termos de vacinas, 91,5 milhões já foram vacinados, desses 35,2 milhões com segunda dose. Então, uma evolução boa aí da última semana, mas poderia estar sendo melhor. Parece que bastante vacina chegou agora, né? Aqui em Belo Horizonte a gente está vendo uma redução significativa aí também, né? Da faixa de idade. Algumas mudanças também importantes, né? Em relação a quem não foi vacinado, quem pulou, que não voltou para tomar a segunda dose e situações desse tipo que vão acabar ficando para depois, né? Vai perder a vez agora, né? Em alguns lugares definindo dessa forma, que tem acelerado e movimentado aí as vacinas. Número de casos. Total de casos já são 19,5 milhões, que é 9,2% da população. Recuperados já são 18 milhões, que é 93,5% dos casos. Em tratamento ainda temos 1 milhão de pessoas, que é 3,7% dos casos. E mortes, a gente tem 547.016 pessoas, que é 2,8% dos casos, ou 0,3% da população. Além disso, em termos de notícias, né, a gente tem aí um estudo da OMS com a Universidade de Oxford e o Programa das Nações Unidas em Desenvolvimento, que diz que países pobres terão um impacto de 38 bilhões no PIB por causa do ritmo de vacinação. Né? O ritmo de vacinação deles, que é um ritmo de vacinação dos países pobres, é um ritmo inferior ao ritmo de vacinação dos países mais avançados, com economias mais avançadas, e, consequentemente, esse ritmo dificulta a retomada da economia nesses países e, por consequência, isso significa um impacto de 38 bilhões no PIB mundial. Né? Então, esses países não vão conseguir contribuir com esses 38 bilhões. É um impacto bem considerável aí que a gente está tendo devido à vacinação. Vamos esperar que em algum momento a gente consiga ter uma distribuição melhor de vacinas, um plano melhor de vacinação. A gente sabe que ainda tem países avançados que têm dificuldade, por exemplo, o Japão, que está tendo as Olimpíadas lá, inclusive, né? E a gente vê ainda que não está começando a melhorar o ritmo de vacinação agora, mas ainda o número de vacinados ainda é muito baixo, né? Falando agora de mercado brasileiro, o Ibovespa fechou hoje, dia 23/7, a 125.053 pontos, uma queda de 0,87, uma queda bem forte no dia de hoje. Na semana a queda foi de 1,89, então recuando bastante também. Em julho estamos com uma queda de 1,38%. Lembrando que a gente ainda tem a semana que vem inteira toda para poder completar o mês. Vamos torcer para ver se ela sobe um pouquinho, né? E a gente consegue fechar o mês aí no positivo. No ano, continuamos ainda com 5,07%. O dólar Petax, ele está com uma queda de 0,50, fechou hoje em 5,1701, uma queda de 0,53%. Na semana, com uma alta de 1,49%. Em julho, uma alta de 3,36%. E em 2021, uma queda de 0,51%. Né? Mesma coisa, pensando em sentido inverso, torcer aí para a semana que vem para a gente poder ter um cenário de queda um pouco mais forte aí do dólar, né? Ver se a gente volta a ficar mais próximo aí dos R$5.
E o Europetax fechou hoje a 6,0811, 0,59 de queda. Na semana uma alta de 1,08, no mês estamos com uma alta de 2,59 e no ano com uma queda de 4,89. Vamos ver se semana que vem, se acontecer boas notícias, se a economia ajudar, se as informações ajudarem, né, se a gente não consegue chegar mais próximo do 6 ou até abaixo do 6 também. É possível, mas tem que ter uma conjunção de fatos importantes, né, que auxiliem para que esse cenário ocorra. E por falar em fatos, né, fatos relevantes do mercado agora. Começou nessa semana a temporada dos balanços do segundo trimestre. Para quem quer pegar alguma informação de alguma data específica, de algum balanço específico, a gente postou aqui no Instagram, né, alguns dias atrás aí, as datas divulgadas, lembrando que todas as datas divulgadas podem ser alteradas, é apenas um planejamento da divulgação das informações, e aos poucos a gente vai tendo algumas informações aí, né, como divulgação de pré-balanços e balanços completos também, né? Então, às vezes sai um relatório só de produção, um relatório só de vendas, algum fragmento do balanço pode ser divulgado, que traz algumas informações interessantes para a gente acompanhar, né? Mas vamos lá, adianto já que se alguém quiser trazer alguma pergunta de algum balanço específico, nós vamos falar, mas a princípio vamos só se tiver algum fato muito relevante dentro desses balanços que nós vamos comentar aqui, tá? A ideia não é trazer todos os balanços, até porque ficaria inviável. A Redditor, né, RDOR3, né, ela celebrou um contrato de 10 anos com a Vale 3, tá? Para gestão e execução de serviços de saúde em 2 hospitais lá no Pará. Esse fato é bem relevante para a Redditor, né? São 2 hospitais para a Vale, né? Então para uma empresa muito grande, então um contrato de 10 anos, então é algo relevante para ela. Não sei efetivamente se é um contrato positivo ou não, porque eu não estou com os valores aqui, não sei qual que vai ser o custo de operação para a Redditor, né? Então não sei qual que é o impacto disso no balanço efetivo, mas o grande ponto aí é ter sido feito esse contrato, e para a Vale a relevância disso não é tanta, uma vez que o core da Vale não é impactado tanto pelos hospitais que ela contrata, e sim pela produção do minério, pela venda do minério, né? Já para a Redditor, que é assim, o core dela, a gestão dos hospitais, né? Então isso aí são mais 2 hospitais na carteira dela aí para atuar. Esses 2 hospitais ficam no Pará, um fica em Paraopebas e o outro fica em Canaã dos Carajás. Então vai pegar a mina de Carajás, atendendo via Paraopebas, e vai pegar a mina do S11D, né? Então, que é o Serra Sul, né, lá do norte. Então o setor norte vai ser todo impactado nesse cenário aí, bem importante isso aí também. Renova Energia, Renew 11, Renew 3 e Renew 4, né? Ela informou que vendeu sua subsidiária da Brasil PCH para o fundo Mubadala, né, por 1,1 bilhão. Qual que é a relevância disso, né? A relevância é que a Renova Energia ela está em recuperação judicial, e isso significa que ela deu um passo, né, em direção ao planejamento dela, que é se desfazer de alguns ativos para efetivamente conseguir cumprir, né, o seu plano de recuperação. Então provavelmente tem outros movimentos, e isso é um passo importante para a Renova Energia. Até quem quiser saber um pouco mais sobre a Renova Energia, no nosso site tem um relatório feito pela nossa equipe de research, né, que é específico da Renova, né? Então ele fala todas as informações e levanta, né? Cabe ressaltar que no final do relatório ele traz lá a recomendação dele para compra ou para venda. Então quem quiser dar uma olhada, né, vai ter um pouco mais de informação para tomada de decisão. Aí uma situação deles lá. Lembrando que a gente traz aqui, eu escolho aqui os assuntos, tá, pessoal, os que a gente traz aqui para comentar de acordo com o que aparece de mais relevante para mim, que eu vejo mais vezes saindo de notícias aqui, né? Então
Não é necessariamente que é as ações principais que é um impacto que vai fazer você ter que comprar aquela ação ou não, e sim simplesmente o que surgiu de mais relevante para mim, que eu vi mais comentado na internet, nos grupos, nas conversas com algumas pessoas, e não simplesmente aquilo que faz um impacto maior também. E a gente também foca sempre em tentar trazer ações, empresas com ações das principais empresas, mas nem sempre a gente tem fatos muito relevantes dessas principais empresas que compõem o Ibovespa. Eletrobras, Elet 3, Elet 5 e Elet 6, né? Ela informou que a Eletronorte assinou uma confissão de dívida de 808,75 milhões com a Amazonas Energia, referente a faturas de operação, manutenção e potência de ativos localizados lá em Manaus. Né? Essas faturas elas foram vencidas em novembro e agora em julho de 2021. Né? Então, novembro de 2020 e julho de 2021, quase aí 1 bilhão, né? 800 milhões, mais de 800 milhões, é um valor significativo. Né? E esse ponto eu acho que ele é relevante no seguinte sentido, de mostrar a situação que a Eletrobras está, né, e a necessidade que existe de uma privatização para resolver esse tipo de problema. Né? Então, ela assinou essa confissão de dívida, falou, estou devendo, vou pagar, né? Não hoje, mas vou pagar. E a vantagem da confissão de dívida é que ali você já está acordando a forma de pagamento, alguma forma de pagamento, acordando os valores, né, para que não tenha que ir para um processo judicial ou alguma coisa do tipo. Grupo Soma, que Soma 3, ele fez uma subscrição. Essa subscrição ela captou quase 900 milhões em oferta de subsequente de ações, não uma subscrição não, tá pessoal, desculpa. Ela fez uma oferta subsequente de ações, que nada mais é do que um follow-on, né? É que todo mundo fala aí follow-on, mas nada mais é do que uma oferta subsequente de ações, ou seja, ela pegou as ações dela e vendeu no mercado, vendeu dando prioridade a quem era acionista da Soma 3, com o objetivo de pagar a Hering, né, a aquisição da Hering. A Hering que é HGTX3. E aí ele realizou essa oferta, né, e captou 900 milhões, chegou bem próximo do valor que ele tem que pagar para a Hering. Então foi uma oferta que deu muito certo. Tivemos também outras ofertas aí essa semana, né, como por exemplo da Magazine Luiza, mas não tinha esse objetivo de compra de uma outra ação, tá pessoal? Pesquisa Focus. A pesquisa Focus ela trouxe o IPCA para 2021 em 6,31, já é a 15ª semana de alta. O PIB 2021 foi para 5,27, 13ª semana de alta. O câmbio 2021 ficou em 5,05, estável, igual na semana passada. E a Selic 2021 foi para 6,75, uma alta também. Né? A gente estava em 6,63, salvo engano, e foi para 6,75, então dando uma ajustada aí. Lembrando, né, que a pesquisa Focus ela é muito utilizada pelo Copom, né, para a definição das suas metas, definição do planejamento aí, para ter um controle da inflação. Receita Federal. Receita Federal traz uma boa notícia de um lado e de outro nem tanto, né? Porque ela traz que a União arrecadou 137 bilhões em junho, que é o 46,77% maior que junho de 2020, já descontada a inflação. A boa notícia é pelo lado de que o Brasil está retomando a economia, porque a arrecadação ocorre quando as empresas faturam. Né? Quanto mais as empresas faturarem, mais vai ter arrecadação. Então, esse aumento de 46,77% em relação a junho de 2020 é bem positivo. O lado ruim é porque a gente teve que pagar imposto, né? Então, esse é sempre o lado ruim. Mas a arrecadação para o governo é fundamental para que as outras coisas aconteçam, né? Todo mundo aqui quer impostos menores, mas é fundamental ter uma arrecadação condizente com a situação atual do governo para a gente ter, com os custos, para a gente não ter uma inflação ainda maior. Né? Então tem que ter receita. CVM.
A CVM está estudando mudar as regras para classificação de investidor qualificado. O investidor qualificado é aquele investidor que tem acesso, né, que pode investir em alguns produtos específicos, né? Então, antigamente a gente tinha lá a regra, por exemplo, BDR, só investidor qualificado poderia investir. Essa regra foi quebrada, né? Foi ajustada e aí a situação melhorou consideravelmente, né? Mas ele ainda tem outras regras para definir quem que é investidor qualificado. O investidor qualificado vai ter acesso a alguns produtos específicos. Um dos estudos é a redução do patrimônio de 1 milhão para 667 mil reais. Além disso, existem outras sugestões, como pessoas que têm ganhos acima de 15 mil reais para poderem ser classificados como investidor qualificado. O fato é que o principal para mim não é o investidor ser qualificado ou não, e sim o investidor, ao ter acesso a um produto, ele tem a real informação do que é que ele está investindo, como que aquilo ali realmente funciona. Então, a transparência na hora de vender o produto que é o mais importante. Ele saber que numa renda variável a renda varia para cima e também para baixo, né? E que as rentabilidades passadas não são garantias futuras. E esses são os principais pontos, né? Tem outros pontos importantes, como o prazo de liquidez, como os riscos envolvidos, no que, por exemplo, se você investe num fundo, no que aquele fundo investe, para saber o que tem ali por trás, né, do risco daquilo ali. Não é simplesmente, o fundo investe em ações. Tá, mas quais tipos de ações? Isso impacta consideravelmente na hora de você definir o investimento. Uma coisa é um fundo de ações que investe em ações de risco, outras são em ações consolidadas, né? Então, tem cenários aí que fazem diferença. É importante você entender isso e avaliar esse cenário o máximo possível para que você possa tomar sua decisão aí de investimento com mais tranquilidade, né? Independentemente de você ser um investidor qualificado ou não. IBGE. O IBGE ele trouxe que o IPCA 15 ele ficou em 0,72 agora em julho, né? Então, ainda recuando um pouquinho não tão forte, mas ainda com uma alta considerável, na minha opinião. Ele também traz o PIB Empresa, que trouxe que de 2013 a 2019 a indústria perdeu 8,5% das empresas e 15,6% dos postos de trabalho. Então, mostrando aí que nesse período de 2013 a 2019, isso aí pré-pandemia, pessoal, a gente perdeu muito emprego, muitos postos de trabalho pela indústria, né, e muitas indústrias ficaram pelo caminho, mostrando uma necessidade de mudanças no Brasil para que essa situação seja revertida. E o PIA Produto, ele trouxe que em 2019, né, o minério de ferro ultrapassou o diesel e se tornou o segundo produto industrial do país. O petróleo ainda lidera, né, principalmente aí com a Petrobras. E o petróleo bruto ele ainda é o principal produto que a gente tem industrial aqui no Brasil hoje. Mas o minério de ferro já está aumentando em relação ao diesel, o que é bem importante também. E a FGV traz para a gente que o IPCS ele avançou a 0,90 na terceira quadricemana de julho, né? Então, na terceira quadricemana de julho, ele foi para 0,90, sendo que na segunda ele era de 0,88, então um pouquinho acima aí no IPCS em relação à leitura anterior, né? E o IGPM ele também desacelerou, ele saiu de 1,27 na segunda prévia de junho para 0,72 nessa segunda prévia agora de julho, né? Então, mostrando aí que a situação não está baixa, né? Continuamos ainda com inflação, a situação continua subindo, né? A inflação, porém a gente vê um movimento de subida mais fraco, né? Com uma curva menos íngreme, né? Vamos dizer assim. Então vamos torcer para ir reduzindo cada vez mais até dar uma estabilizada aí para a gente ter um pouco mais de controle sobre a situação. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer de notícias para você hoje era isso mesmo. Como sempre, eu peço a todo mundo que compartilhem, curtem, comentem. Quem quiser fazer perguntas agora, depois, né, pode me chamar tanto aqui no Instagram, pode chamar, que se eu não responder, nossa equipe responde. Também pode chamar no WhatsApp lá no site lá, que alguém vai te responder também. Enfim,
Estamos aqui à disposição para poder tirar suas dúvidas, comentários. Muito obrigado a todos. Peço que depois compartilhem com os amigos, chamem todo mundo para poder participar aqui, para poder ver essas notícias, que eu acho que ajuda bastante, mesmo aqueles que ainda não estão investindo, a saber um pouquinho mais do que está acontecendo no mundo e no Brasil, né? E também, principalmente, no mercado, para a pessoa ficar um pouco mais informada. É isso, muito obrigado, uma ótima sexta-feira para todo mundo, um resto de sexta-feira, um bom final de semana e a gente volta depois com mais um resumo semanal na próxima sexta às 6h30, mas antes disso a gente aparece aqui com mais informações. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!